Aí galera, bom dia, né, para todos aí. Bom sábado para todo mundo aí na estrada com Anselmo Oliveira. Estamos hoje em Petrolina, Pernambuco. Essa semana a gente vai fazer mais outro giro aí com a banda e depois eu vou falando para vocês os nossos itinerários, tá bom? E eu hoje em especial parei aqui de frente, ó, do meu carro para falar um pouquinho sobre uma coisa que realmente nós nos devemos nos preocupar nessa época de feriado, não é isso mesmo? O que é? Olha eles aqui, ó. Os pneus. É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que devemos e o que não devemos fazer caso um de nossos pneus estourem na estrada, tá bom? Isso, o que eu vou falar aqui hoje, tanto serve para veículos pequenos como para veículos grandes, tá bom, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que devemos e o que não devemos fazer caso um pneu dianteiro ou traseiro venha a estourar, tá bom? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Esse canal Na Estrada com Anselmo Oliveira é feito justamente para isso, para passar informações, dicas, né? Inclusive sugestões até de vídeos como essa que me passaram aqui, né? Lá do sul do Brasil, para que a gente possa fazer esse vídeo para vocês. Tendo em vista que esse vídeo surgiu justamente depois que o último ônibus aí de um cantor sertanejo no sul veio a capotar devido a um estouro no pneus, certo? Um estouro no pneu dianteiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, certo? Sobre os cuidados que devemos ter caso um pneu estoure, tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. A gente deu uma pausa no vídeo, saiu, né? Saiu de lá da garagem e veio aqui para dentro para poder conversar com vocês com mais calma, tá? Lá fora, inclusive, meu cabelo tava bem branco aqui, tá? Mas eu abaixei ele, tá melhorzinho. É isso aí, pessoal. A gente vai falar justamente sobre o que a gente vinha comentando lá fora, tá? Sobre os cuidados que a gente deve ter com os pneus do nosso veículo, tanto de veículos pequenos, como de carreta, como de ônibus. Na verdade, essas dicas que eu vou passar aqui agora servem para qualquer um desses veículos, tá? A gente começa com um dado interessante vindo de lá de São Paulo, né? Da administradora da Anhanguera. Todo caminhoneiro, todo motorista de ônibus, até de veículos pequenos, conhece lá a Anhanguera, certo? Para você ter uma ideia, pessoal, entre janeiro e março desse ano, houve mais de 2.400 ocorrências relacionadas a estado de pneu. É isso mesmo, pneu careca, pneu que furou, pneu murcho, e isso gera um custo para a rodovia porque tem que dar socorro, né? Talvez não gere tanto custo porque nós pagamos e pagamos caro, né, pessoal? Essa é a realidade, tá bom? Só lembrando também, pessoal, que de acordo com o CONTRAN, de acordo com o CONTRAN, né, no inciso 18, lá no artigo, se eu não me engano, 230, é uma infração grave com 5 pontos na carteira e mais de R$ 195 que temos que pagar por um pneu careca. Só lembrando também que essa resolução, se eu não me engano, depois vocês me corrijam, coloquem até aí nos comentários, existe ou é a mesma resolução ou é uma resolução diferente que também vale para os pneus carecas do STEP, tá? Então esse negócio de você trocar todo o conjunto dos pneus do seu ônibus, carreta, veículo pequeno e colocar lá no STEP, o melhorzinho, tá errado, tá bom? Existe uma resolução e um artigo, um inciso para os pneus careca do STEP, então a gente também tem que ter cuidado, tá, pessoal? O pneu do STEP a gente sempre prega que ele tem que ser o melhor pneu do veículo. Justamente por quê, Anselmo? Porque o melhor pneu do veículo, porque ele pode se encaixar em qualquer posição do ônibus, da carreta, do cavalo ou do seu veículo pequeno. Então ele tem que ser o melhor pneu, ele tem que estar bem calibrado e tem que estar dentro do prazo da validade. Tudo isso pode gerar multa, né? Principalmente para a gente que anda muito ali para o lado do sul, então os guarda lá levam muito a sério esse negócio, tá bom, pessoal? Então, ó, inciso 18, artigo 230, 5 pontos na carteira, mais de R$ 195 de multa para pneu careca. Só lembrando que se você tomar 2 multas referente ao mesmo problema, essa multa vai dobrando e dobrando e dobrando e assim por diante, tá bom, pessoal? Isso também serve para o pneu de STEP, tá bom, pessoal? Então a gente vai falar aqui 3 pontos interessantes que não devemos fazer caso um pneu estoure.
Um deles é não pisar nos freios. Esse é o primeiro ponto. O segundo, devemos ter cuidado com a primavera, e eu já vou falar sobre isso, tá bom? E o terceiro, uma posição de um relógio, uma posição de um horário, pode salvar sua vida também, tá bom, pessoal? É isso aí, vamos lá. O primeiro passo que a gente não deve fazer quando o pneu estoura, pessoal, é não sair da nossa mão, tá? Então, se você está na esquerda ou na direita ali, numa via de mão dupla ou iniciou uma ultrapassagem, no momento que o pneu estoura, não é aconselhável mudança de faixa, tá? A mudança de faixa pode sim causar o capotamento do seu veículo, tá bom, pessoal? O segundo passo é a gente sempre conferir a pressão dos pneus, tá bom? Eu sempre procuro dizer aqui, se a pressão, por exemplo, dos seus pneus estiverem 25% abaixo do recomendado, o carro pode ter 3 vezes mais chances de capotar, tá bom? Isso aqui vocês podem pesquisar, como eu pesquisei na internet, que vocês vão ver aí, tá bom? Se a pressão do veículo, se a pressão dos pneus estiverem 25% abaixo do recomendável, ele tem 3 vezes mais de capotar. Sem falar também que a pressão baixa dos veículos pode causar de 10 a 20% a mais no consumo de combustível. Isso eu garanto que muita gente aí já sabe, tá bom? Pressão baixa gera de 10 a 20% a mais de gasto de combustível. É por isso que algumas empresas de carreta, principalmente uma das que eu trabalhei, liberavam uma vez por semana um valor X para a gente poder calibrar esses pneus, porque justamente ela sabe da importância de um pneu bem calibrado, certo? Da forma correta. E eu não vou falar sobre calibração porque cada um vai ter seu gosto. Por exemplo, eu mesmo no meu conjunto mecânico, eu botava 110 ali na dianteira, nos pneus Michelin, e para trás eu jogava tudo 120, 115, só lembrando que a gente calibra esses pneus no momento que ele está mais frio, ou seja, pela manhã, tá? Então, pela manhã, já que você sabe que vai calibrar, procure deixar o veículo no posto, numa posição mais próxima do borracheiro, ou que você não rode muito até ele para poder você calibrar os seus pneus. Terceiro passo, né, o que nós não devemos fazer caso o pneu estoure, é pisar nos freios, né? Quando o pneu estoura, pessoal, a gente fica tentado a pisar no freio, é uma realidade. Estourou, a gente se assusta, quer pisar no freio. Só que é o seguinte, quando o pneu estoura, pessoal, o pneu que estourou, né, digamos, seja da dianteira, ele vai gerar uma resistência, né? Ou seja, ele vai ter dificuldade de rodar. E isso vai fazer com que o veículo puxe. E se você pisar no freio, a probabilidade de um capotamento ou de você perder o controle do veículo é bem maior. E na verdade você tem que fazer o contrário, apesar que o susto é grande. Quando o pneu estourar, pessoal, a gente deve, na verdade, adivinha? É acelerar o veículo gradativamente, justamente porque quando você estourou o veículo, né, você criou um atrito e você criou uma resistência nesse eixo. Então, frear não seria o adequado. E sim, você tem que acelerar ele devagarzinho até você ganhar aí controle sobre o veículo, e só assim você pode tirar o pé do acelerador e encostar o veículo para saber qual foi o problema, né? E assim que estiver no controle, aí você dá uma pisadinha lá no freio, tal, e encosta o seu veículo. Então é por isso que a gente não deve pisar no freio quando o pneu estoura, porque ele vai criar resistência, criando resistência ele vai puxar, e você freando vai ajudar com que essa roda que já tem resistência crie mais resistência e você pode tombar o veículo, tá bom? Quarto passo, esse é o primordial, né? O quarto passo é o primordial. Depois que o pneu estoura, não tem muito o que fazer. O que nós devemos fazer, na verdade, é segurar o volante com a maior firmeza possível na posição famosa do relógio 15 para as 3, que todo mundo conhece. Essa é uma posição que vai fazer com que você tenha mais segurança no volante, que é 15 para as 3, certo? Não é assim, não é assim, nem assim. É assim, segurando nessa posição, você vai ter mais firmeza no volante. Só lembrando que quando é um pneu dianteiro de um veículo, de qualquer ele, leves, médios ou pesado, você vai sentir no volante. Se for um pneu traseiro, você vai sentir no seu assento e na carroceria. Isso é o que acontece quando o pneu estoura, tá? Se for dianteiro, você sente ali
no volante. Se for traseiro, você vai sentir no seu banco ou na carroceria do veículo. Mas em qualquer caso, segura o volante na posição 15 para as 3 com bastante firmeza. E o quinto e último passo que nós devemos ter cuidado ao estouro de um pneu é o cuidado com ele, o cuidado com o pneu também. E isso requer, principalmente aí vai para a galera das carretas, da galera dos ônibus, cuidado com a primavera. Eita, Anselmo, mas por que cuidado com a primavera? Porque a primavera é uma época em que o tempo pode oscilar bastante, principalmente na região do sul, tá? Ela está muito quente, depois ela está no extremo do frio, certo? Só lembrando que a galera que roda com carreta, principalmente por lugar de muito frio, sabe do que eu vou falar. Quando você roda com a carreta por um lugar muito frio, é normal que os pneus murchem, tá? Perca a calibração, tá bom? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com a primavera, que às vezes você está rodando lá para o lado sul, o tempo está muito frio, a calibração diminui. Vem para o Nordeste, o sol está muito alto, a calibração sobe. Então é importante você estar calibrando, principalmente quando você estiver saindo das regiões. Está na região fria, preste muita atenção na região fria, que o frio pode diminuir a pressão do pneu, certo? Tá saindo da região fria, estou indo para o Nordeste, vai dormir no dia seguinte, opa, daqui para lá a temperatura já esquenta, confere novamente a temperatura e a calibragem dos seus pneus, tá bom, pessoal? Eu sempre recomendo, sempre falo que pneu para mim, de bicicleta, tá? A carreta é um dos itens mais importantes que se tem num transporte, seja ele qual for. A gente não deve ter economia, as empresas sabem disso, né, que não se deve ter economia quando se fala de pneus de veículos, principalmente os pneus que vão na dianteira, os pneus que vão na tração. É lógico que a realidade hoje em dia pode ser um pouco diferente, mas eu garanto que a maioria das empresas tem essa consciência de, pelo menos na dianteira, elas botarem um pneu com qualidade, certo? Eu quis passar essa dica para vocês, pessoal, que estamos chegando aí na época de São João e muita gente vai pegar a estrada. Você que está em casa aí vai pegar a estrada com seu carro pequeno, sua van, certo? Vai fazer seu freelance de ônibus, vai dar uma viajada de caminhão que algum amigo não vai poder ir e você está lá apto a ter essa atitude correta, certo? Caso um dos seus pneus estoure, tá, pessoal? Então, lembre sempre, eu acho que um dos mais importantes aqui que eu falei no momento que ele estourar, não há necessidade de pisar no freio. É um susto grande, a gente fica, né, nervoso, mas o ideal é segurar na posição 15 para as 3 e acelerar gradativamente o veículo para que ele ganhe reta, para que ele ande em direção reta, porque o pneu ele vai gerar resistência, freando a resistência meio que dobra e ele pode capotar ou se deslocar de um lado para outro da pista, certo? Então, se for carreta, wanderleia, bitrem, rodotrem, a possibilidade de você virar é muito grande, tá bom, pessoal? Essa foi a dica de hoje de Na Estrada com Anselmo Oliveira, tá bom? A gente fica por aqui, semana que vem aí a gente vai estar fazendo mais uma turnê com a banda. O outro vídeo lá não ficou muito legal não, mas a gente vai melhorar um pouquinho. Lembrando que o canal está começando, é tudo coisa nova, tá? Mas a gente vai mostrar aí para vocês aí os próximos 5, 6 shows que a gente vai fazer com uma banda aí, tá bom, pessoal? Na Estrada com Anselmo Oliveira fica por aqui. É só você dar um joinha para mim, compartilhar, pode sugerir um vídeo e um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.